Boa noite. Comitê científico orienta o governo do estado a suspender aulas presenciais, fechar bares a partir das 10 horas da noite e montar barreiras sanitárias nas divisas com o Ceará e a Paraíba. As medidas são orientadas em virtude do avanço no número de casos da Covid-19. O texto leva em consideração ainda a taxa de ocupação de leitos críticos, que está acima de 80% na região metropolitana. E você também vai ver, a rede municipal de ensino retomou hoje o calendário letivo com aulas não presenciais. Cada escola está adotando uma metodologia para que o ensino não pare. E eu converso via Skype com o superintendente do UOL, Estênio Gomes. A unidade hospitalar irá ceder leitos para receber pacientes Covid-19 aqui do estado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Band Cidade está no ar. O Comitê Científico, organizado pela Secretaria do Estado de Saúde Pública, um comitê consultivo, emitiu hoje uma recomendação ao governo do estado, orientando uma série de medidas para conter a segunda onda da Covid-19. Entre essas medidas está a suspensão das atividades presenciais em bares e restaurantes em todo o estado a partir das 10 horas da noite. O comitê pede também que seja suspensa as aulas presenciais na rede privada de ensino. O documento também recomenda que as medidas sejam adotadas por 14 dias. O comitê analisou que esse enrijecimento do isolamento ele é necessário devido às aglomerações registradas durante o carnaval e também devido à taxa de ocupação de leitos críticos para a Covid-19, que se encontra acima de 80% na região metropolitana. Outra medida orientada no documento entregue ao governo é o fortalecimento dos cuidados preventivos contra a Covid-19 em academias, principalmente quanto ao uso da máscara. Por fim, o comitê sugere que o estado monte barreiras sanitárias na divisa com a Paraíba e com o estado do Ceará. E os municípios potiguares devem finalizar a vacinação contra a Covid-19 no grupo prioritário ainda esta semana, mas não porque vacinou todo mundo, e sim porque as doses estão acabando. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que cerca de 12 municípios potiguares já utilizaram todas as doses que receberam da vacina contra a Covid-19. Os demais municípios devem finalizar o processo de vacinação ainda esta semana. A partir do RN mais vacina, nós percebemos que aproximadamente quase a totalidade dos municípios do estado do Rio Grande do Norte já utilizaram mais de 70% das doses que foram encaminhadas para os municípios. Então, a ideia é que até no máximo, segunda ou terça-feira, muito provavelmente se a campanha ela continuar nessa forma como está, nós não teremos mais doses em boa parte dos municípios do estado, porque já vão ter sido administradas aí em todos esses idosos que são público-alvo prioritário. Mas é importante reafirmar que muitos municípios não vão conseguir imunizar todos os idosos acima de 95 anos, porque as doses remanescentes não irão comportar aí o número de idosos nessa faixa etária, visto o número incipiente que recebemos do Ministério da Saúde. Uma nova remessa da Coronavac, contendo inclusive doses voltadas para a imunização da população indígena, deve chegar ao estado no final da próxima semana. Esse cronograma ele afirma que até 28 de fevereiro os estados estariam recebendo aí mais uma remessa das doses da Coronavac e dentro dessa perspectiva nós acreditamos que a próxima semana, entre o dia 25 e 28 de fevereiro, nós estaremos recebendo essas novas doses, automaticamente estaremos fazendo o escoamento para os municípios e seguimos aí com a vacinação dos idosos. A coordenadora da Vigilância em Saúde da CESAP destaca que cabe à Secretaria Estadual de Saúde distribuir as doses e emitir recomendações aos municípios sobre o processo de vacinação. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas de aplicação de doses ou de equívoco na aplicação das doses, mas eu acho que o RN mais vacina, ele nos garante, inclusive, que essas doses elas tenham aí uma maior qualidade, que elas sejam aplicadas de forma mais correta e seguindo a transparência que o site recomenda aqui no estado do Rio Grande do Norte.
Esta deve ser a segunda vez que a gente vai ter uma suspensão aí durante alguns dias do calendário de vacinação aqui no Rio Grande do Norte. O cenário desta vez se repete em outras capitais brasileiras. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou hoje que foi registrada, sim, a perda de 10 doses da vacina Coronavac. A Secretaria investiga o caso de 61 doses que passaram por uma oscilação de temperatura. As 10 doses que foram perdidas ainda na primeira remessa de vacinas, enviada pelo governo aos municípios, se perdeu durante o transporte, quando um frasco do medicamento da vacinação quebrou. O outro caso, das 61 doses que está sob investigação, teria acontecido no município de Touros. As doses passaram por uma oscilação de temperatura após o refrigerador do município desligar durante uma queda de energia. O caso aconteceu em um final de semana. O material ainda não foi descartado até que a análise seja encerrada. E agora a gente fala de educação, porque as escolas públicas municipais retomaram hoje as atividades em formato não presencial. Cada unidade de ensino tem autonomia para definir a melhor estratégia para ministrar os conteúdos neste momento. O primeiro dia de aulas não presenciais na Escola Municipal Mareci Gomes, no Paço da Pátria, em Natal, foi de entrega de atividades e de material didático às famílias dos estudantes. Leônia veio pegar o kit para a filha Ágata passar a semana estudando em casa. Ela fica perguntando, né, mãe, quando é que vai começar as aulas? A gente diz, minha filha, quando passar essa pandemia, aí você voltar ao seu colégio normal, né? Mas enquanto isso, tem que ficar em casa estudando. As atividades não presenciais na rede pública de ensino de Natal foram retomadas hoje. Cada escola tem autonomia para definir a melhor estratégia para aplicar o conteúdo, que ainda é referente ao ano letivo 2020. Os professores se dedicaram, fizeram atividades como se estivesse conversando com as crianças, explicando o que elas devem fazer para levar para casa. Vão receber seus livros também e também haverá aula online, não é? Por WhatsApp. A Escola Municipal Mareci Gomes atende cerca de 380 estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A estratégia de entregar semanalmente às famílias desses alunos um kit com material e atividades conta também com o suporte do professor por meio do WhatsApp. As atividades, nós estamos priorizando atividades para domínio de leitura, escrita, interpretação, noções básicas da matemática. Nesse início estamos fazendo um diagnóstico de como eles estão. Então, tudo está sendo pensado dessa forma. Cada turma terá seu grupo de WhatsApp. Hoje, os professores estão atualizando esses números, certo? Vão formar o seu grupo da sua turma e vão poder estar tirando algumas dúvidas que, mesmo com o roteiro, ainda venham surgir, certo? Então, professor, se o aluno estuda de manhã, o professor estará disponível de 7 às 11h20 para estar tirando essas dúvidas, e se estuda à tarde, de 13 às 17h20. A escola ainda sofre com a falta de alguns materiais de higiene. Até a manhã de hoje, por exemplo, os frascos de álcool que foram prometidos pela secretaria ainda não tinham chegado à unidade de ensino. Das 138 escolas municipais que podem retomar as atividades neste momento, 2 não deram início às aulas, pois estão em reforma. O fornecimento de merenda aos estudantes também é uma questão que ainda não está definida. Por enquanto, no não presencial, nós estamos exatamente correndo para fazer a aquisição desses gêneros alimentícios, para que a criança, quando vier para o sistema híbrido, ela receba a sua merenda na escola e possa levar a sua merenda para casa na semana que ela não estiver na escola. Provavelmente será uma merenda já que dure algum tempo, porque fica complicado fazer uma fragmentação, né, de sacos de arroz, de feijão, etc. Mas acreditamos que será em torno de uma cesta para algum tempo de aula das crianças que ficarão em casa. O retorno das atividades em formato híbrido segue sem data. O sistema híbrido, que era o que nós tínhamos planejado para começar agora, em fevereiro, é o sistema que são aulas presenciais e aulas não presenciais, fazendo assim uma volta gradual. Volta uma parte, depois vai para casa, vem outra parte, certo? Entretanto, nós fomos aconselhadas pelo Comitê Científico do município
acerca da situação da Covid em Natal, que neste momento está em alta. E aí, diante disso, nós planejamos para voltarmos só não presencial, até que tenhamos a validação do Comitê Científico para essa volta híbrida. A gente deu ontem aqui no Band Cidade a informação de que o relatório da Imparne mostra boas chuvas no mês de janeiro. E por conta dessas últimas precipitações, principalmente no interior do estado, o estado vem apresentando uma situação relativamente confortável em comparação ao ano passado. A expectativa agora é que nos próximos meses o volume aumente ainda mais, levando em consideração exatamente o período do inverno. No vídeo é possível ver uma das cenas mais festejadas pelo sertanejo, a sangria da barragem depois de uma boa quantidade de chuvas. O registro foi feito por moradores do entorno da barragem Dinamarca, que fica localizada no município de Serra Negra do Norte, distante cerca de 340 quilômetros de Natal. Com as chuvas dos últimos dias, vários reservatórios ganharam volume e até sangraram, como no caso mostrado no vídeo. E essa situação já havia sido prevista pelo Instituto de Gestão das Águas do RN, o IGARNE. Nesse momento, nós estamos com exatamente 42% do volume nos reservatórios do Rio Grande do Norte, dos 47 que nós fazemos o monitoramento. Isso dá um total em torno de 1,85 bilhão de metros cúbicos de água. É um número muito confortável, porque no mesmo período do ano passado, nós tínhamos apenas 21%. O relatório divulgado na última quinta-feira pelo Instituto de Gestão das Águas do RN, o IGARNE, leva em consideração a análise feita nos 47 maiores reservatórios do Rio Grande do Norte. Com o aumento no volume desses reservatórios, algumas regiões do estado têm melhorias possibilitadas diretamente pelo maior fornecimento de água. E estamos na iminência do período de inverno, quer dizer, antes da quadra chuvosa. Então, daqui a pouco vai começar o inverno, no interior já começaram algumas chuvas, né? E um inverno na perspectiva de estar na média ou acima da média, o que vai permitir uma boa recuperação do volume dos reservatórios esse ano. Notadamente, isso tem reflexos aí numa maior disponibilidade de água para a população, dando maior segurança hídrica, como também dispondo de mais água para irrigação, para a produção agrícola, para a indústria, enfim, para todos os usos, a nossa carcinicultura. Com um armazenamento mais efetivo e a possibilidade de um inverno com chuvas na média ou acima dela, a expectativa é que os níveis em todos os reservatórios fiquem ainda melhores. Apesar da situação confortável dos grandes reservatórios do estado, os especialistas são unânimes quando tratam sobre o uso consciente da água, principalmente levando em consideração que em todo o Rio Grande do Norte, os pequenos reservatórios ainda se encontram praticamente vazios. Esses pequenos reservatórios, normalmente, eles não conseguem muitas vezes vencer de um ano para o outro, mas é importante que, como temos uma evaporação muito alta, que o uso dessa água também seja concentrado, né? E certamente agora, no período de inverno, esses reservatórios vão se recuperar e aí possibilita o uso no entorno dele, tanto para a agricultura como para o abastecimento. E certamente vai melhorar a situação da população no entorno desses reservatórios. E com essas boas notícias, a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste com as informações da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. Nesta sexta-feira tem uma área de tempo mais firme predominando sobre áreas do centro-sul do estado do Ceará até o norte da Bahia. Por outro lado, segue a chuva muito volumosa em áreas do sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste do estado baiano. Em relação às temperaturas, na tarde desta sexta-feira, a máxima alcança os 29 graus. No fim de semana, segue a condição de chuva muito volumosa no sábado e a máxima alcança os 30 graus neste fim de semana em São Luís. Em Teresina, a mínima é de 22 e a máxima de 31 graus nesta sexta-feira, ainda com previsão para pancadas de chuva. No fim de semana, as máximas alcançam os 32 graus. Em Natal tem previsão de tempo mais firme nesta sexta, a máxima de 31 graus. No sábado volta a chover, a máxima de 32 graus e no domingo, máxima de 30 graus na região. Em Recife, nesta sexta-feira, tem condição para algumas pancadas muito isoladas. O dia começa com 25, a máxima é de 31 graus. No sábado, tempo seca, com máxima de 32 graus e no domingo volta a chover, a mínima é de 25 e a máxima é de 30 graus na região de Recife. O Band Cidade vai agora para um breve intervalo, a gente volta em 1 minuto.
De volta com o Band Cidade, você já sabe que a vacinação contra a Covid-19 está rolando em todo o país. Levar vacina para todos os cantos do Brasil é um desafio gigante. E o governo federal está trabalhando para que a vacinação traga para os brasileiros mais saúde e para o Brasil a retomada para seguirmos em frente, fazer a economia crescer ainda mais e aumentar o número de empregos. A vacinação ainda está indo em todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo são distribuídas para todos os estados e municípios porque somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais da saúde de linha de frente, indígenas que vivem em terras indígenas e idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em breve, novos grupos serão convidados para se vacinar. Acompanhe o passo a passo da vacinação e saiba todas as informações em gov.br/saúde. Você também pode baixar o app Conecte SUS e ter na sua mão a carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas você não pode deixar de lado a proteção. Precisamos cuidar uns dos outros. Se for sair de casa, use máscara e álcool em gel. E lembre de lavar sempre as mãos com água e sabão. Proteja-se. Brasil imunizado, somos uma só nação. Ministério da Saúde e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E chegou agora a hora de irmos a Brasília. Vamos conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz todos os detalhes para a gente é Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Esta quinta-feira de notícias, voltando aqui de Brasília no acompanhamento nos temas mais importantes do Planalto Central. Olha, o enfrentamento em cima da questão da vacina do coronavírus para aquisição foi o tema central de ontem da reunião dos governadores, inclusive da governadora Fátima Bezerra, com o ministro da Saúde. A preocupação dos governadores é que não haja uma paralisação na campanha de vacinação que está desencadeada em todo o território nacional. E a reação do Congresso em relação aos decretos presidenciais para a liberação da compra e porte de armas em todo o Brasil. Quem está à frente do movimento em nível de Congresso é a senadora Elisiane Gama, do estado do Maranhão. Ela falou à equipe do Band Cidade na Band Natal e deu detalhes da luta e deste momento de enfrentamento. É absolutamente irresponsável promover um derrame de armas como proposto pelo governo na sociedade brasileira. O resultado disso, infelizmente, será um país mais violento e com mais inocentes morrendo. O cidadão comum não sabe usar arma, o bandido sabe. Os decretos do governo, eles exorbitam as prerrogativas do executivo. É por isso que nós vamos fazer uma frente ampla, reunindo inclusive parlamentares da base do governo, para derrubar esses projetos no Congresso Nacional. A hora é de se pensar em vacinas para o Brasil e não em armas. Senadora Elisiane Gama, em entrevista à equipe do Band Cidade. No Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira de notícias, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Natal. Muito obrigado, Napoleão. E olha só, tem um recado para você agora. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. A gente vai conhecer o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana, com área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercados, farmácia, lotérica e Pague Fácil do Banco do Brasil. E agora eu tenho uma notícia em primeira mão, o lançamento das Casas Modelo 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Anota o telefone 849-8111-1109 e garanta já a sua Casa Modelo 2021. E no próximo bloco eu converso com o superintendente do UOL, Estênio Gomes. Nós vamos falar sobre os leitos que serão cedidos pela unidade para receber pacientes com Covid-19. O Band Cidade volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade, eu converso agora via Skype com o superintendente do UOL, Dr. Estênio Gomes, a unidade hospitalar que inclusive está ampliando a sua assistência aos pacientes com Covid-19. Dr. Estênio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Boa noite a todos. Vamos falar sobre esse novo momento do UOL, né? O UOL que teve aí toda uma participação durante essa grande luta do Estado para conseguir atender os pacientes com Covid, recebeu pacientes de Manaus e agora está de fato, ampliando essa participação com a cessão de leitos. A gente já tem números, doutor Estênio? Temos. A disponibilidade serão de 10 leitos para paciente crítico. Nesse momento, o paciente crítico tem uma necessidade de leitos e nós estamos, então, disponibilizando isso para a Secretaria de Saúde do Estado.
Essa participação do UOL na assistência, ela vem se desenhando desde o começo da pandemia, né? Houve ali uma retaguarda para outros tipos de doenças. A gente teve alguns casos que o senhor já me explicou que passaram a ser internados desde junho do ano passado no UOL? Exatamente. Nós tivemos, brevemente, nós tivemos ali vários momentos da participação do UOL. Às vezes, logicamente, a população não percebe isso, porque, logicamente, também o contato direto com o paciente COVID é visualizado mais do que quem está na retaguarda. Mas nós contribuímos com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal para liberar leitos para o hospital municipal receber paciente COVID. Nós fizemos isso trazendo o paciente não COVID para o hospital. Em outro momento, nós recebemos doente do Giselda Trigueiro, pacientes infectados, mas não de Covid, justamente para abrir espaço para o Covid. E tivemos um momento, a partir de junho do ano passado, como você falou, que nós passamos a ter a necessidade de ter espaço aqui dentro do hospital de enfermaria e também espaço de leito crítico para o paciente Covid, porque houve um momento em que, todos nós lembramos disso, os hospitais públicos e outros privados não tiveram mais condição de receber doente porque estavam lotados com paciente Covid. Naquele momento, o doente Covid que frequenta o hospital, que é assistido já pelo hospital, esse doente não tinha mais para onde ir, ou seja, nós não podíamos referenciar. Então, nós passamos, a partir de junho, a receber o paciente Covid com o perfil do hospital. O paciente Covid cardiopata grave, o paciente Covid transplantado, o paciente Covid oncológico, o paciente Covid de neurocirurgia. Esses doentes, então, passaram a ter assistência no hospital, dada a complexidade deles de ter Covid com outro tipo de patologia. Doutor Estênio, nesses leitos, a gente tem muito cuidado em falar isso, 30 novos leitos necessários, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, mas não significa que a população vai procurar o primeiro atendimento no UOL ainda. Continua o protocolo, porque eles vão passar a ser regulados pelo Estado, não é isso? Exatamente. O hospital, ele recebe os pacientes regulados. Não há, diferentemente de outro tipo de hospital, de outras instituições hospitalares, o Hospital Nova Lopes, ele não tem porta aberta, ou seja, o paciente é agendado, e nesse caso do leito COVID que está sendo colocado à disposição do Estado, esse leito vai ficar regulado pelo Estado. Então, vai ser encaminhado para o hospital aquele paciente que já está sob assistência do Estado e virá para cá sendo regulado por ele. Só para a gente poder voltar no assunto dos pacientes de Manaus, a gente ainda tem pacientes internados aí na unidade? Como é que está a situação hoje? Temos sim. Nós temos 6 pacientes internados, 2 em ambiente de tratamento crítico, são 2 pacientes, e 4 pacientes que estão em enfermaria. 2 deles que, por acaso, nesse momento, daqui a poucos minutos, estarão sendo liberados. Nós vamos passar de 6, que é o todo, o quantitativo de pacientes de Manaus que ainda está no hospital, que ainda estão no hospital, e esses 6 pacientes, 2 em ambiente de UTI e 4 de ambiente de enfermaria. 2 desses 4 pacientes de ambiente de enfermaria estão recebendo alta agora de 4 horas da tarde. Perspectiva de receber novos pacientes de Manaus? Alguma informação nesse sentido? Não. Aí nós estamos nessa circunstância do Estado, né, que cresceu, recrudesceu a pandemia, né, provavelmente aí devido a essas inadequações de final de ano, de festividade de final de ano, e agora provavelmente com o Carnaval também repercutindo um pouco para frente, não há possibilidade de nós estarmos liberando leitos para fora do Estado, né? No momento em que nós liberamos leito para fora do Estado, para o paciente de Manaus, era no início de janeiro, meados de janeiro, e nós não tínhamos essa circunstância que nós estamos tendo agora do ponto de vista epidemiológico. Então, não há perspectiva nesse momento de haver liberação para pacientes virem de outro estado para cá. Perfeito. Só para a gente terminar, porque o nosso tempo está curtinho, esses 30 leitos, tem previsão de quando eles já estão disponíveis no Regula? Fazendo uma correção, são 10 leitos. Sim, 10 leitos. 10 leitos. Nós estamos com apenas, hoje agora, nesse momento, nós estamos tendo uma reunião, que já tivemos uma reunião anterior ontem, e essa reunião agora é de caráter técnico. Aí a gente está vendo as equipes, nós estamos vendo os equipamentos, mas tão logo isso seja disponibilizado, a gente pode comunicar também para vocês a respeito de a partir do momento em que os doentes poderão estar chegando a esses leitos que estão sendo disponibilizados pelo hospital.
Tá ok, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o superintendente do UOL, doutor Estênio Gomes. Está esclarecendo. Muito obrigada pela sua participação, doutor Estênio. Obrigado e boa noite. Igualmente. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente deseja a todos uma excelente noite.